Boa noite, seja muito bem-vindo à 11ª edição da Live Cross. É um prazer tê-lo aqui comigo e compartilhar mais uma noite de muito motocross, muito velocross, muitos ensinamentos do off-road. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos esperar a galera aí entrando aí. Como é que foi a semana de vocês, de treinos? Como é que foi o fim de semana de trilhas, de enduro? Como é que foi, pessoal? Tudo certo? Show de bola! Vamos chamar aqui o professor Leonardo Lisotti, que hoje a gente traz um tema que foi com o nosso parceiro Ed do MX Report, nessa semana que ele esteve aqui conosco, que ele nos auxiliou a escolher esse tema. Bora lá chamar o nosso professor, para ele dar também uma boa noite para vocês aí. E começar mais uma noite de muito conhecimento. Fala, galera! Boa noite a todos que estão aí conosco. Boa noite, Brusso. Boa noite, Léo. Pá, tava curtindo um musicão aqui, show de bola. Cheguei pra atrapalhar a tua música, Brusso. Ah, não, capaz, tu não atrapalha. Você é sempre bem-vindo aqui conosco, né? Muito Bom, obrigado Léo. a todos, pessoal, que estão aí conosco. Como o Brusso falou anteriormente, ali um tema definido pelo nosso grande amigo Ed, que esteve aqui conosco na semana passada. Quinta e sexta-feira nos acompanhou aqui no nosso treinamento. E ele que nos sugeriu e nos indicou o tema de hoje, como passar uma sessão de costelas no motocross. Na verdade, na quinta-feira eu fiquei com o Ed lá de noite, né? Até ele tinha a live dos namorados lá, eu tava lá ao redor dele incomodando um pouco. E na quinta-feira a gente tava conversando sobre como é que eram os treinamentos com o Léo, como é que era a estrutura do CT, como que eu aprendi a andar de moto e tudo mais. E o Ed me perguntou, simplesmente ele me disse bem assim, Brusso, eu nunca soube como que alguém aprende uma sessão de costelas. Porque se tu errar na primeira vez que tu for tentar, tu já se mata. Então, como é que alguém treina sessão de costelas? E daí, nesse papo, eu fui conversando, falando com ele, expliquei como é que o Léo fazia, que ele vai explicar para nós agora, hoje de noite. E o Ed me disse, Brusso, tá aí um tema muito bom para a live de vocês. E eu pensei, pois é, realmente, uma dúvida muito pertinente que eu tinha antes de começar a praticar e que o Ed também teve. Então, provavelmente, seja a dúvida de muitos por aí. Então, quero agradecer o Ed por sugerir o tema, né? Que ele é muito pertinente para todos nós. E estou muito ansioso para ver as imagens que o Ed vai fazer ali do CT, qual que vai ser a produção do conteúdo dele, porque ele estava lá capturando várias imagens, tirando fotos. A gente conheceu também a grife do Borilli. Então, estou ansioso pelas imagens do Ed. Todos nós, né? Todos nós, para ver o que ele vai produzir e postar aí para todos vocês terem acesso do que é a nossa estrutura, de como a gente trabalha, de como é a nossa metodologia. E hoje um tema aí de fundamental importância, que provavelmente seja a dúvida de muitos pilotos, como era também a sua dúvida, como era a dúvida do Ed, que não é piloto, mas que estava bem intrigado. Poxa, como que um cara vai saber como treinar uma sequência de costela? Eu nunca fiz uma sequência de costela, o que eu tenho que fazer? Então, trouxemos aí hoje para vocês algumas recomendações muito importantes, como é a nossa metodologia, como funciona o processo que a gente faz aí com todos os alunos, que é acessível para todos, independente da moto, independente da idade, independente do nível técnico, do nível de velocidade que você encontra, todos vocês podem passar uma sessão de costelas muito bem e com muita segurança. Bom, não. Para entrar no tema de costelas, né? O que é uma sessão de costelas? Com certeza não é aquela que a gente tem aqui embaixo, né? Então explica para nós aí, Léo. Então, Bruce, realmente não é. Ela tem um pouquinho a ver pela forma como é construída, como é projetada. Até por isso nós brasileiros aqui chamamos, né, dessa maneira. Pessoal, sessão de costelas é uma parte da pista, da modalidade do motocross e também do supercross. O supercross, a construção e o formato ele é um pouco diferente. No motocross, essa sequência de costelas, essas sessões de costelas, é uma parte bem técnica da pista, onde costuma diferenciar bastante os pilotos. Então,
elas podem ser construídas sem um padrão, pode ter 5, pode ter 6, pode ter 7, pode ter 12 costelas numa pista, elas podem conter diferentes alturas, diferentes distâncias. Então, a parte da seção de costelas de uma pista é onde contém um salto após o outro, e isso depende, pode ser desse tamanho, pode ser maior, pode ser muito maior. A distância pode ser de 1 metro, pode ser de 2 metros, pode ser de 2,5 metros. Isso vai variar conforme a pista, conforme o construtor, conforme for da sua vontade. Quanto maior a altura deste salto, quanto maior a altura deste lançante e também da recepção, e quanto mais distante eles forem um do outro, maior será a dificuldade. Então, temos costelas bem baixas e próximas, onde é de fácil acesso e mais segura. Temos costelas maiores, de maior altura e de maior comprimento uma da outra, que vem a dificultar para nós pilotos saltar. E também, quanto maior em quantidade de costelas essas sequências forem, mais difícil também elas serão. Então, temos aí combinações de 4 costelas, de 5, de 7, de 10, de 12. Isso depende da pista, depende a construção, depende se foi para um campeonato maior, de nível maior, um campeonato mais regional. Então, os construtores, eles também pensam em tudo isso. Geralmente, nós temos aí nas pistas sequência de costelas de 6 a 8. Normalmente, tá, pessoal? Os números são pares também para facilitar a segurança dos pilotos. Mas seção de costelas é uma parte da pista do motocross e também do supercross. O supercross com uma outra construção, um formato técnico um pouco diferente. No motocross, elas são projetadas mais para encaixe, onde você vai pular de uma para encaixar em outra. E esses formatos, eles são sempre mais arredondados e uma após a outra. A altura e a distância que elas são construídas, isso depende bastante de pista para pista. Certo, Léo. E por que esse nome Costelas? Isso não tem um porquê claro, né, Bruce? Até se nós pesquisarmos, não tem uma fonte específica, não tem uma origem específica. Nos Estados Unidos, eles chamam de whoops, principalmente na parte ali do Supercross, onde a tendência é de ser mais próximas, uma sequência mais de costelas. E nós aqui no Brasil, tanto no Supercross, no Arena Cross, quanto no Motocross, a gente chama de costelas, sequência de costelas. Então, pelo formato aí do nosso corpo humano, de termos ali as costelas uma após a outra, uma enfileirada com a outra, bem uniformes, bem iguaizinhas, que é mais ou menos a ideia da construção das pistas de motocross, onde são saltos bem próximos e bem idênticos, né? A tentativa na construção é que eles saiam bem idênticos. Então, acredito vir daí a nomenclatura. Já pesquisei, inclusive, como muitos de vocês sabem, já escrevi o meu TCC, né? Que ele vai ser o trabalho de conclusão de curso aqui da faculdade da Universidade de Passo Fundo, aonde ele vai ser voltado para o esporte, com certeza, e tive que fazer diversas pesquisas, diversas leituras, pesquisas científicas, e não tem aí definições científicas, definições bibliográficas sobre essas definições, como a gente chama uma mesa no motocross, que literalmente tem o formato de uma mesa, né? Então, outras nomenclaturas aí, ela não tem um nome bem de origem, do porquê desse nome, ele acabou pegando e todo mundo vem a reproduzir aí no nosso meio. Certo, Léo. Bom, mais por uma questão de curiosidade, né? E por que, Léo, que os pilotos, principalmente os menos experientes, os que estão iniciando no esporte, têm tanto medo e receio de uma sessão de costelas? É uma das partes que mais nos assusta, Bruce. Ela costuma, para quem não sabe como passar, para quem não sabe qual atitude ter ao transpor uma sequência de costelas, principalmente se for a primeira vez que você vai enfrentar, seja num treino, seja numa corrida, mas você chegou numa pista e é a primeira vez que você vai passar por elas, qual a atitude que você deve ter? Se o piloto ele não estiver bem ciente disso, bem claro na sua cabeça como enfrentar essa sequência de costelas, ele pode vir a cair.
é uma parte da pista onde ela não permite tanto erro. Por quê, pessoal? Se você, por um acaso, bater um pouco em cima de uma mesa, encavalou um pouquinho a mesa, logo em seguida dessa mesa vai ter uma pequena reta e uma curva, ou uma grande reta e um próximo salto. Enfim, vai ter uma área de escape para você controlar a sua moto. Numa sequência de costelas, não. Se você pulou numa sequência de 6, você pulou os 2 primeiros, e nessas 2 primeiras algo aconteceu de errado, você bateu em cima, a sua moto atravessou, vai ter já poucos centímetros de pista à sua frente um outro lançante. E se você está com a moto torta, você está com a moto desgovernada, você não acertou o primeiro encaixe, já vai ter outro salto que vai te lançar. E é aí que vem o perigo. E qual que é esse perigo, Léo? A O moto perigo é de você virar para acabar... frente? Depende, tem inúmeros perigos, vamos dizer assim, Bruce. O piloto pode vir a virar de frente, se foi com o corpo muito para frente. Se você encavalou de lado, por exemplo, bateu de lado em cima da segunda, a sua moto vai ser lançada na terceira de lado e você pode vir a cair. Então, o primeiro pulo, se você não fez ele corretamente, se você não sabe como proceder a sequência, que vamos explicar depois para você que está enfrentando essa sequência de costelas pela primeira vez em determinada pista, você pode vir a cair pelo simples fato de você dar a sequência. Então, você fez o primeiro pulo numa sequência de 6 costelas, você pulou as 2 primeiras, e nessas 2 primeiras você não acertou perfeitamente, acabou dando em cima, acabou batendo um pouco de lado, acabou desequilibrando seu corpo, indo muito para frente ou muito para trás, e você já vai ter um próximo lançante aonde vai vir a projetar a sua moto de forma não tão correta, e aí acarretar riscos e possíveis tombos. Então, este fato de a gente, às vezes, visualizar muitos pilotos caindo, ou de também nos colocarmos em determinadas vezes em risco na sessão de costelas, de um quase tombo, a gente acaba tendo esse receio de vir a enfrentar uma sessão de costelas. Então, é muito comum, Brusso, e a todos nós que estamos aqui, vermos em corridas, em treinos, muitos pilotos que às vezes quase zeram toda a pista e quando chegam numa sequência de costelas se travam, não conseguem ter o mesmo desempenho. Pelo fato de medo, pelo fato de não ter o conhecimento, pelo fato de não saber como executar. Certo. Léo, o MX Report, eu acho que ele perdeu o horário da live e chegou um pouco atrasado, porque ele comentou bem assim, ó, que tema bacana, quem sugeriu é gênio. Eu já fiz os devidos agradecimentos, Ed. Então, se você não viu, perdeu essa declaração que a gente fez para você, assiste amanhã no YouTube que tu vai poder rever o que a gente já falou para ti aqui. Brusso, o Sandro, grande Sandrão, muito obrigado por estar aqui conosco e pela pergunta, Sandrão. Ele pediu: o posicionamento muda nas diferentes construções das costelas, por exemplo, do Supercross para o Motocross? Sandrão, sim. Se for uma sequência de costelas que o piloto vai passar batendo, literalmente buscando passar por cima delas, sem pular, o posicionamento vai ser alterado. O piloto ele precisa estar com uma marcha mais solta, com o motor bem mais solto, quase querendo morrer antes de entrar na sequência de costelas. O corpo do piloto ele deve estar projetado bem mais para trás, aonde o piloto em pé, com as pernas bem apertadas, vai jogar seu quadril lá no final do banco, quase lá no paralama, manter seu peito, sua cabeça também eretos, posicionados para trás, para deixar a frente da moto bem leve, com uma aceleração constante sempre em cima de todas elas. Quando for para pular, que é mais tradicional do motocross, onde em 90% das pistas de motocross, as sessões de costelas são feitas para pular, seja 2, 3, 4, independente, mas são feitas para a moto vir a decolar. O posicionamento é um pouco diferente. O piloto fica mais para a frente da moto, mais centralizado na moto, na linha das pedaleiras, novamente em pé, com as pernas bem apertadas, com o corpo um pouquinho mais para frente, o peito um pouquinho mais para frente, e seu peso como um todo, o quadril também mais levemente para frente, mais centralizado na moto. Não é tanto para trás. Para trás a gente fica somente corpo bem para trás, quando for passar por costelas batendo, aonde nós não podemos permitir que a nossa frente abaixe. Se a frente recebeu peso, abaixou, ela pode vir a pegar numa das costelas
e virar de frente. Então, esse é o grande objetivo que a gente vê, por exemplo, na transmissão do nosso amigo Ed, da MX Report, ontem, no AMA Supercross, onde o grande objetivo dos pilotos na sequência de costelas é que a dianteira bata em todas, eles não podem perder nenhuma, então não é passar empinando, a dianteira tem que bater em todas e ela não pode bater embaixo. Então ela tem que pegar sempre na crista das costelas. Por isso, a transferência de peso, de aceleração, da marcha solta, tudo para trás, para frente, não vir a se sobrecarregar. Quem está aqui conosco assistindo e quer descobrir como é que o Leonardo Lisotti ensina para nós, alunos da Lisotti MX School, a treinar sequências de costelas, fica aqui conosco até o final, que logo mais a gente chega nesse ponto, nesse tema que o Léo vai explicar bem certo toda a metodologia dele aqui para nós nessa live. Léo, antes de nós conversarmos sobre isso, tem alguma história do motocross de costelas que tu se lembra, que te chame a atenção em cima do tema costelas? Tem, Bruce, tem diversas minhas, principalmente da parte da época que eu andava de 65, aonde as pistas que eu treinava não continham essa sequência de costelas e sempre que eu chegava nas corridas era um negócio cabuloso para mim. Quando eu ia ver a pista, eu já me desanimava, porque eu sabia que eu ia sofrer muito ali por conta de não ter a orientação correta e muito menos aonde praticar essas sessões de pistas. E a memória mais recente que temos, Bruce, foi no ano passado, pessoal, na abertura do Campeonato Gaúcho de Motocross, na cidade de Ibirubá, aonde nós fomos lá competir, eu fui competir, tínhamos diversos alunos lá competindo. E para o ano de 2019, o pessoal de Ibirubá acabou mudando um pouco a pista do ano de 2018 para 2019, eles vieram a incluir uma sequência bem bacana de costelas, aonde bacana no sentido de com uma dificuldade bem legal, eram costelas mais longas e distantes umas das outras, e mais dificultoso ainda, fazíamos a curva, tínhamos uma pequena mesa para encaixar, e no encaixe da mesa nós entrávamos com uma sequência de 6 costelas. Então, até esta data da abertura do Gaúcho de Ibirubá em 2019, aqui em nosso centro de treinamentos, nós tínhamos uma sequência de costelas, mas haviam apenas 4 costelas, eram bem curtas, aonde nós saíamos de curva, o lançante era bem bom, bem perfeito, e nós conseguimos fazer 2, conseguimos fazer 3, com bastante facilidade. Quando chegamos lá, para a abertura do Campeonato Gaúcho do ano passado, na cidade de Ibirubá, no final do mês de abril, quase todos os nossos alunos tiveram uma dificuldade imensa naquela sessão da pista. Então, o Bruço, os guris da 85, os guris da 65, alguns de moto importada, 250, 450, se travaram literalmente naquela sequência de costelas. Nós conseguimos pular tudo ao redor da pista, mesas, duplos, tudo. Tínhamos bom desempenho no chão, mas quando chegava ali, perdíamos demais. Então, a corrida foi só no sábado. Ela aconteceu somente no sábado, no ano passado, porque o domingo era de Páscoa. Então, nós voltamos e já no domingo, na segunda-feira, eu disse, nós precisamos acabar com isso, acabar com esse trauma. E naquela semana, a gente já veio a construir no nosso centro de treinamento uma sequência exatamente igual à de Ibirubá, onde nós agora fazemos uma curva, temos uma mesa e enfrentamos 6 costelas para depois, já em sequência, pegar outra sequência de costela dessas 4 que já eram existentes. Então, fizemos essa mudança, mudamos a nossa pista, fizemos essa construção, porque vimos que não tínhamos algo tão específico para treinar como enfrentamos na corrida, e que nossos pilotos, por mais que estavam super treinados, acostumados a pular, bem confiantes, com boa velocidade, quando chegaram ali, não tinham esse treinamento específico e acabaram perdendo bastante rendimento. Então, Bruce, com certeza, tem algumas histórias da minha carreira, principalmente de mais novo, mas principalmente essa do ano passado, de todos vocês lá com medo, com muito medo da sequência de costelas, me marcou demais. E tu sabe como a gente procedeu. Viemos embora, construímos e começamos a treinar demais. E hoje, todos os nossos pilotos, aonde for, no restante do campeonato, pessoal, na segunda etapa, aqui no CT,
viemos a pular todas as costelas. A terceira etapa em Gramado tinha 2 sessões de costelas na pista e todo mundo pulava as 2 sessões de costelas. Então, conseguimos resolver esse problema e ganhar uma ótima evolução. Eu tenho uma lembrança bem clara na minha mente desse fim de semana, que na sexta o tempo não estava chuvoso ainda. Para quem não sabe, choveu muito da sexta para o sábado, e as corridas no sábado foi embaixo, quase praticamente embaixo de chuva. Muito barro. E na sexta, quando eu fui treinar, fazer o primeiro treino para conhecer a pista, eu tentei, na primeira vez que eu passei, fazer a sessão de costelas. E eu lembro que quando eu passei, o tamanho, que é nosso mecânico, já me atacou e disse: pode abortar. Aborta que tu não sabe fazer, que pode contornar, tu perdes 10 segundos, mas tu termina a corrida. Porque a primeira vez já eu não sabia, nunca tinha feito uma sessão de costelas, então totalmente errado, quase caí e foi bem marcante para mim, porque choveu muito, e daí no sábado acabou que nem ninguém conseguia fazer a sessão de costelas na 230, né? Então todo mundo acabava contornando por causa do barro. E ali eu consegui me igualar aos demais pilotos nessa sessão, onde antes eu perdia muito tempo. Antes eu perdia 3, 4, 5 segundos, e por causa do barro eu consegui. Todo mundo teve que contornar, ninguém conseguiu fazer. Me deu essa vantagem o barro, né? Exato, E exato. 3 meses depois, a gente teve a segunda etapa do Gaúcho, já lá no CT, e já com a sessão de costelas igual a de Birubá, e lá eu já fazia todas as costelas perfeitamente, em todas as voltas, sem problema algum. Uma sessão exatamente igual àquela que tinha em Birubá. Essa Exato. é uma Então, lembrança bem marcante. exato. Marcou todos nós, Bruce. Marcou eu, marcou todos vocês, porque quase todos tiveram bastante dificuldade, perdemos bastante rendimento. Então, viemos a construir e a treinar, a criar uma metodologia, a criar um processo para que vocês viessem a enfrentar isso com muita segurança. E todos vocês, todos os nossos pilotos que vêm treinar aqui, muitos chegam ali na sequência de costelas com medo, com receio, alguns até querendo, não, eu não quero praticar. E a gente mostra o caminho, mostra os fundamentos, mostra como é o processo, e eles começam a tentar, e terminamos o dia com eles vindo a pular uma sequência de costelas após a outra. Então temos 2, uma em sequência da outra, uma mais difícil, outra mais fácil, e todo mundo consegue vir a executar essa sequência de costelas, desde que faça o processo correto, o processo seguro, onde eles não vão vir a correr riscos, e isso vai lhe dar confiança, isso vai lhe dar mais velocidade depois aonde em qualquer outra pista. Como foi contigo, Bruce, como foi com o Lipe, como foi com o Otávio, com quase todos os outros guris ali, onde hoje, independente da pista que nós vamos, tem sequência de costelas e a gente está pulando com muita segurança. Pelo fato de ter aonde praticar e, principalmente, praticar da forma correta. Certo, Léo. Então me diga uma coisa. Como é que é essa metodologia que você passa para nós, alunos da Lisótimo X School? Quem está aqui assistindo está curioso e quer saber como que você ensina a fazer sessão de costelas, Léo? Então, pessoal, alguns pontos muito importantes que vocês devem sempre ter em mente. Numa sequência de costelas, seja ela de 4, de 6, de 7, de 8 pulos, sempre que vocês forem pular, iniciando nesse processo, para mais segurança, para mais controle da moto de vocês, estejam sempre de pé, com as pernas muito, muito apertadas, tornozelo, joelho muito apertado, e o corpo de vocês buscando centralizar ele na linha das pedaleiras. Nem muito para trás, nem muito para frente. Porque essa distribuição errada de peso pode fazer com que a moto de vocês embique ou saia muito empinada. Também é muito importante que vocês tenham um controle na aceleração, que vocês não acelerem muito bruscamente a moto de vocês na entrada dos pulos. Então, numa sequência de 6 costelas, de 3 pulos, 2, 2, 2, a cada vez que a moto for pular, cuidem para não dar muita aceleração de uma vez, que isso pode causar a moto de você sair empinada. Feito isso, pessoal, sempre que vocês forem enfrentar uma sequência de costelas, independentemente da quantidade de costelas que nós temos, vocês têm que se preocupar somente com a primeira combinação. O que é isso? Os primeiros 2. Então, vocês vão sempre, não importa se é 4, se é 6, se é 8, vocês sempre que forem enfrentar uma sequência de costelas, vocês vão pular apenas 2.
Então, do primeiro para o segundo, apenas um pulo a moto de vocês vai dar. Nesse primeiro pulo, é muito raro algum piloto vir a cair. Nós caímos quando? Numa sequência de costelas. Quando realizamos o primeiro pulo de forma não tão correta e a sequência dessa sessão de costelas é que pode vir a me derrubar. Então, se você não está preparado, se você não ainda está acostumado a pular numa sequência de costelas, você não pode vir e já querer pular todas. 2, 2, 2. Porque se algo aconteceu de errado na primeira, a sequência sua pode vir a causar problemas. Todos nós, todos os nossos alunos, ao enfrentar uma sequência de costelas, eles realizam apenas o primeiro pulo. E imediatamente, acertando ou não acertando, tira-se a mão do acelerador. Se possível, pega-se até nos freios e contorna todas as outras. E faz isso volta após volta até acertar pelo menos 4, 5 vezes perfeito esse primeiro pulo, aonde você lançou da primeira costela e encaixou na segunda perfeita. A partir daí, a sua sequência será muito fácil e muito segura. De contrário, se você não encaixar a primeira de forma correta, toda a sua sequência pode vir a ser prejudicada. Então, pessoal, sempre que vocês forem fazer uma sequência de costelas, seja de 6, seja de 8, sempre pulem as duas primeiras, tentem pular as duas primeiras e imediatamente, aonde a sua moto bateu, da forma que sua moto bateu, sempre muito apertado em cima da sua moto, tirem a mão, abortem o resto da sequência. Pois, se você caiu um pouco frouxo, se você caiu desequilibrado, se você caiu torto e você vem a dar sequência, isso pode vir a te trazer riscos. Vai cair? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o risco, pessoal, de uma sequência de costelas sempre está na sequência, da terceira para frente, da quarta para frente, e não nas duas primeiras. Então, nós temos que enfrentar, nós temos que vir a pular, e existe uma maneira mais correta, uma maneira mais segura da gente conseguir realizá-las com segurança. E para isso, é vocês sempre fazerem as duas primeiras. 4, 5, 6 voltas, encaixando essas duas primeiras perfeitamente, para depois vocês só darem um toquezinho no acelerador, bop, bop, e a moto vai encaixando as outras duas com já a velocidade que vocês têm da primeira, com um leve toque no acelerador, com o posicionamento correto, e a moto faz a sequência quase que sozinha. Então, sempre o mais difícil é nós encaixarmos as duas primeiras, e após encaixar as duas primeiras com muita segurança, você vai e dá a sequência, e 90% das vezes a sequência sai de forma perfeita, sem erro nenhum. O grande medo, o grande problema é quando a gente pula as duas primeiras e está de forma errada, de forma mal posicionada. Um dos treinamentos que nós fazemos aqui é sobre frear. Vocês podem ter pensado, putz, como que eu vou pular e pegar nos freios, tirar a mão? Mas um dos treinamentos que nós fazemos é encaixar salto já freando, é pular na metade de saltos e parar a moto antes de descer para a recepção lá da frente. Então, no salto aqui da chegada, nós temos uma recepção no meio e uma recepção lá na frente. Um dos nossos treinamentos é saltar no meio, frear e parar a moto antes da recepção lá de baixo. Para que, numa sequência de costelas ou em possíveis outras sequências, se caso você vir a errar, você não dar a sequência. A gente encontra isso muito no Supercross, onde um piloto, se ele vir a encavalar, se ele vir a pular uma sequência no meio dela ou no início dela de forma um pouco errada e ele consegue abortar o resto dela, ele vem a se salvar. Mas quando ele encaixa mais ou menos e ainda quer dar a sequência, é ali que às vezes causa-se os tombos. Então, vimos ontem, por exemplo, o Dylan Ferrandis, o atual campeão da 250, aonde na largada da hit dele, ele contornou 1, pulou 2 e foi pular 3, se aproximando da curva. E nesses 3 ele encavalou. Quando ele encavalou, ele na hora tirou a mão e contornou os outros 2. E aí que o McAdoo veio, bloqueou ele na parede e veio a derrubá-lo. Mas porque ele abortou a sua sequência por conta dele ter encavalado em cima da sua sequência. Apenas um exemplo, pessoal, que também podemos levá-lo para outras
situações. Estamos aqui falando especificamente de sessão de costelas. Então, sempre tenho em mente. Cheguei numa pista, cheguei numa corrida, num treino onde eu vou enfrentar a sequência de costelas pela primeira vez e eu não sou tão habituado a pular sequência de costelas. Pulem, se preocupem em pular somente as 2 primeiras. Depois delas estarem muito bem feitas, a gente dá sequência e a sequência vai ser muito tranquila. Isso serve também, Bruce, para exemplo, eu ou outros pilotos, quando a gente arrisca uma sequência de pular 3, a gente arrisca uma sequência de pular 4, como temos ali a nossa pista, nessa sessão de costelas, onde a gente comentou para vocês, pessoal, temos diversas combinações, onde podemos fazer contornar a mesinha, pular 2, 2, 2, aonde vários dos nossos pilotos conseguem pular da mesinha lá na primeira costela, 2 e 3. Então, tem diversas combinações, cada uma gera um tempo, outras mais rápidas, outras mais lentas. Mas eu, por exemplo, quando fui pular da mesinha lá na primeira, eu não sabia ainda a velocidade exata e eu fiz o mesmo processo. Eu pulei lá da mesinha na primeira, encavalei um pouquinho na minha primeira tentativa, onde a roda dianteira passou e o motor da minha moto pegou um pouquinho, e imediatamente tirei a mão, contornei todo o resto. Com o Roger no ano passado, com todos os guris que vieram a pular da mesinha na primeira, foi o mesmo processo. Com o Bruce, quando ele pulou a mesinha e fez 2, 2, 2, foi o mesmo processo. Sempre se preocupando com a primeira combinação, tirando a mão, contornando todo o resto, e depois que essa primeira combinação está bem executada, a gente dá a sequência e sai tudo perfeito, tudo muito seguro, e aí se torna muito fácil e muito prazeroso de pular a sessão de costelas. Léo, e tem diferença quando tu vai ensinar uma criança a pular a sessão de costelas ou quando tu vai ensinar um piloto que tem uma idade média ali dos 18 aos 25, 30 anos e quando tu vai ensinar alguém mais velho, vamos supor, acima dos 30 anos, a pular a sessão de costelas. Tem diferença entre uma metodologia e outra? Não tem, Bruce. A ideia é a mesma para todos. É muito necessário, pessoal, que vocês tenham principalmente o posicionamento correto, que vocês estejam de pé, que vocês estejam muito apertados na moto de vocês, que vocês estejam com o corpo equilibrado na moto, nem muito para frente, nem muito para trás, que vocês tenham uma aceleração da moto certa, que não seja uma aceleração muito brusca. Tudo isso é de fundamental importância, mas para crianças, para jovens, para adultos e para pessoas mais velhas, de moto nacional e de moto importado. Então, ali na nossa sequência de costelas, hoje, o Roger, especificamente, de 230, consegue fazer a mesma sequência que eu, de 450, estou fazendo. Então, é capaz, é possível, desde que você tenha um posicionamento, que você faça a curva com mais velocidade e que saiba reagir quando a moto, quando não vai encaixar da melhor maneira, da maneira mais correta, a gente saiba como vir a se proteger. Então, temos aí crianças de 65 cilindradas que fazem sessões de costelas lindíssimas. Temos 230 que pulam sequência de costelas e temos aí 250, 450 até a MX3, a MX4, a MX5, onde um dos nossos alunos, o Rafa Louco, que compete aí na MX4, na MX3, que era muito, muito pavoroso para ele uma sequência de costelas. E hoje ele passa aqui na sequência de costelas da nossa pista tranquilo, sem preocupação nenhuma e de forma bem rápida. Então, exemplos aí de crianças que conseguiram, de motos nacionais como o Roger e como você, Bruce, que vieram a executar a sequência de costelas e pulam volta após volta, seja no barro, seja no seco, seja na pista perfeita. E também um exemplo de uma pessoa mais velha, do Rafa Louco especificamente, que é nosso aluno, que estava aqui conosco quinta-feira passada, onde passou o dia inteiro ali pela sequência de costelas sem problema algum, pulando volta após volta, bem certinho. E quando ele chegou aqui para nós, no ano passado, começo deste ano, com muitos, muitos medos de enfrentar uma sequência de costelas. Temos também, Bruce, o exemplo de algumas semanas atrás, ali dos nossos alunos do Nico, do Vargas, do Paulo, aonde eles, especificamente eles três, um grande abraço para eles, eles treinam na pista do Borilli seguidamente, frequentemente, e eles não passavam na sequência de costelas. Eles sempre cortavam a parte da pista, por ter medo, por ter muito receio. E apenas um dia a gente foi lá, a gente teve toda essa conversa, toda essa teoria,
E eles, o Brusso sabe, temos as imagens que vocês vão ver logo em seguida, nos próximos dia a dia aí que a gente vai vir a postar, eles pulando e pulando corretamente uma sequência de costelas, onde passamos ali bastante tempo, bastante sessões de treinamento para fazer todo o processo correto, mas realizamos uma sequência certinha, sem problema algum. Pessoal, gostaria de saber de vocês, para nós ter uma interação aqui. Hoje o pessoal está meio fraco, não está interagindo muito, talvez porque o tema seja bem diferente, né? Mas mandem para nós quais são as dúvidas que você tem. Pode ser sobre sequência de costelas, pode ser sobre sequências de outros saltos, que daí a gente vai conseguindo interagir, respondendo as dúvidas de vocês. E o Léo também vai conseguir ser mais pontual. Às vezes, da maneira que ele explicou, pode ser que nem todo mundo tenha entendido o que ele quis dizer. E a gente respondendo as dúvidas de vocês, fica mais fácil e fica mais interativa essa conversa. Exato. Por favor, pessoal, mandem as perguntas, mandem suas dúvidas, seja qual for ela, mande aqui para nós, escreve no chat aqui embaixo, que a gente está aqui para isso, para passar a informação correta para vocês, para tirar as dúvidas de vocês. Então, este foi um tema sugerido pelo nosso grande amigo e repórter do MX Report, o Ed, que esteve aqui conosco na semana passada, que tinha essa grande dúvida, que falou para o Brusso, e o Brusso montou esse tema para nós abordar com todos vocês aí hoje. Então, estamos respondendo uma dúvida do Ed, comentando como é o nosso processo, onde vocês conseguem enfrentar uma sequência de costelas com mais segurança, com mais tranquilidade, sabendo a partir de agora, quando chegar na pista, como fazer, e não vocês ver aquelas 6 costelas e quando vocês tentarem pular, tentar já pular todas. Não, não é assim, vocês não precisam fazer isso. Tem uma maneira mais correta, uma maneira mais segura, aonde vai passar essa tranquilidade aí para vocês também. Se caso vocês passarem o dia todo de treino, a tarde toda de treino, pulando só 2 e abortando o resto, ótimo, excelente. No próximo dia vocês tentam uma sequência e quando vocês forem fazer a sequência vai ser da maneira correta, da maneira segura e muito prazerosa. Então a gente começa a tirar esses monstros, esses medos, esses pânicos aí da nossa cabeça e começamos a ver que todos nós podemos. Somente temos que saber a maneira mais correta, o caminho mais fácil, o caminho mais seguro para isso. Olha aqui, Brusso, que honra. Temos aqui o grande professor Benhur Soares. Estava agora, antes da live, na aula desse mestre, literalmente um mestre aí da educação física, onde eu tenho o prazer de poder estar agregando conhecimento, diversas matérias que já pude fazer com o Benhur. O Benhur, que é também muito ligado, pessoal, ao nosso esporte. O professor Benhur, ele reside na cidade de Marau e ele já foi treinador do ídolo gaúcho Duda Parisi, aonde na corrida que o Duda Parisi ganhou em Carlos Barbosa, o Duda ganhou a MX1 no ano de 2005. O professor Benhur estava lá com ele, sendo o treinador físico do Duda naquela época. Benhur também trabalhou com a família Basso, então um cara aí, um exímio profissional da educação física que também conhece muito sobre o esporte, que eu estou tendo o prazer de... Estava agora até às 8h40 aí na aula dele, podendo aprender bastante com esse cara, e agora temos ele aqui na nossa live. Muito obrigado aí, professor. Professor Benhur, então, ele está querendo hoje aprender como é que faz uma sessão de costelas. Está aqui apreciando a nossa aula também. Muito obrigado. Aí. Prazer, professor Benhur, que eu escuto tanto o Léo Lisotti falar. Os meus alunos aqui, professor, já conhecem você, nome e sobrenome inteiro. Então, um prazer poder aprender mais sobre treinamento físico e possivelmente passar para vocês, pilotos. E hoje o professor Benhur está aqui para aprender a passar uma sequência de costelas. Ele, Brusso, que ia nos assistir lá em Gentil na abertura do Campeonato Gaúcho, ia lá nos prestigiar. E quem sabe, quando tudo isso passar, quando tiver tudo mais calmo, ele vir aqui nos acompanhar no dia de treinamento. Fica o convite aí, professor. Seria uma honra enorme receber aqui em nosso CT e acompanhar um dia de treino nosso. Léo, vamos ler aqui, ó. Tivemos algumas interações, né? Então, o Léo 87 Oliveira, nosso xará, nosso aluno aí, ele também perguntou assim, ó, o que você acha como o Malcolm Stewart enfrenta uma sessão de costelas?
Malcolm Stewart é um piloto americano que corre o AMA Supercross, que está sempre disputando ali entre quinto, sexto lugar e tem algumas particularidades da maneira com que ele pilota, né, Léo? Então, comenta sobre as costelas que o Malcolm Stewart faz. Exato. Léo, obrigado pela interação. Baita pergunta. Voltada aí para o Supercross americano, onde a técnica é bem diferente do que nós estávamos comentando até agora, tá, pessoal? Que isso fique muito claro e específico. Nós estávamos comentando sobre como pular sequência de costelas e anteriormente eu comentei como passar por sequência de costelas batendo, que é mais a especificidade do Supercross americano. Malcolm Stewart, ele é irmão do lendário James Stewart, um dos mais, se não o melhor piloto, o piloto mais rápido de Supercross que já podemos visualizar, aonde era com certeza o melhor sempre que competiu na sequência de costelas. Então, eles têm um posicionamento excelente, eles têm um acerto de suspensão bem rígido, que faz com que a moto não perca energia, com que a moto passe mais firme, sem perder velocidade por cima da sequência de costelas. E também eles têm muita confiança. Porque, pessoal, para nós enfrentarmos uma sequência daquelas, não basta só técnica, não basta só equipamento. É preciso também muita confiança. Pois vimos exímios pilotos, como, por exemplo, Marvin Musquin, Cooper Webb, que são pilotos de extremo talento, que ganham inúmeras corridas, mas que sempre vêm a sofrer nessa sequência de costelas. Eles têm muita técnica, eles têm um dos melhores equipamentos, eles têm toda a tecnologia a seu favor, mas, por algum motivo, não conseguem ter uma técnica de entrar com um embalo ainda maior para cima dessa sequência de costelas. Então, para nós, muitas vezes, na transmissão parece fácil, parece pequeno, mas lá, para eles, é algo muito difícil, muito assustador. Malcolm Stewart já vem de uma família, de um irmão, onde o grande diferencial dele era sempre a sequência de costelas. Com certeza, eles têm alguma técnica, alguma manha, algum segredo a mais, um acerto de suspensão, um posicionamento, uma velocidade de entrada, alguma coisa que os diferencia, porque não é coincidência ambos serem exímios passador de costelas. O Fernando Tomazetto, ele também pediu assim, ó, dá para ver alguns pilotos atacando as costelas. Tem alguma estratégia para executar isso? Acho que vem combinar com o que tu já vinha falando, né, Léo? Fernandão, muito obrigado pela interação aí. Pareça mais treinar aí conosco. Faz tempo que não sobe aí fazer uns treininhos com nós. Fernando, sim, tem muitos pilotos que são super agressivos na sequência de costelas, seja encaixando ou seja para passar batendo. E isso tem a ver com a confiança do piloto, principalmente devido à técnica que ele tem, o controle que ele tem da sua moto e também o acerto de suspensão e outros detalhes aí voltados ao equipamento. Mas, quanto mais técnico, quanto mais controlada a moto estiver para o piloto, mais confiante ele vai estar e com certeza ele vai usar mais numa sequência de costelas. Principalmente se essa sequência de encaixe, elas não são tão altas ou tão longe, é muito normal numa sequência de 6 pilotos fazerem 3-3, pilotos fazerem até 4-2, ou na sequência de costelas de vir a passar batendo pilotos que passam com uma velocidade muito superior que os outros. Isso tem a ver com confiança, com muita confiança mental, com a técnica de cada piloto para vir a controlar a sua moto e também um acerto de suspensão. Sempre que você for ser mais agressivo em saltos, em costelas, precisamos ter uma suspensão mais rígida para que absorva os impactos, para que aceite essa agressividade, porque essa agressividade, às vezes, ela pode também causar pequenos erros. Não erros que vão te derrubar, se caso você tenha uma suspensão mais firme e um posicionamento correto. Léo, me surgiu uma dúvida agora aqui. Pulando, por exemplo, uma sessão de 6 costelas. 3 e 3. Pular 3 e depois 3. E passar batendo. Vai ter uma que sempre vai ser mais rápido? Ah, por exemplo, sempre passar batendo vai ser mais rápido. E sempre pular 3-3 vai ser mais rápido? Ou depende? Depende. Muito. Depende muito do tipo destas costelas, pois para nós, brasileiros, dependendo da altura e dependendo da distância dessas costelas, não é possível passar batendo.
Então, só pulando, porque se for tentar passar batendo, vamos perder muita velocidade e vai acabar sendo mais lento. Se for uma sequência mais baixa e mais próxima, que nós conseguimos passar ali por cima delas, conseguimos passar acelerando por elas, sempre, Brusso, que conseguirmos executar isso, passar batendo será mais rápido que passar pulando. Então, podemos ver isso também no AMA, quando alguns pilotos optam por vir a pular no meio das costelas e outros passam batendo. Passar batendo é mais rápido, mas no nosso motociclismo, principalmente no motocross aqui do Brasil, muitas das construções de costelas não são acessíveis para nós de vir passar batendo. Se formos tentar, vamos acabar sendo mais lento do que pulando, por não ter a técnica tão ajustada, por não ter a suspensão tão ajustada e por não ser habituado a enfrentar, por exemplo, sequência de costelas bem altas e bem distantes para passar batendo. Então, vir a pular se torna mais rápido. E, Brusso, aproveitando a sua pergunta, sempre que a gente fizer o menor número de pulos possíveis, será mais rápido. Por exemplo, numa sequência de 6 costelas, se eu der 2 pulos, 3, 3, 4, 2, vai ser mais rápido do que eu der 3 pulos, 2, 2, 2. Numa sequência de 8 costelas, aonde eu der 3 pulos, vai ser mais rápido do que eu der 4 pulos. Ou numa sequência de 8 costelas, se eu conseguir, em vez de 4, 2, 2, 2, 2, ou em vez de 3, pular 3, 3, 2, eu conseguir fazer 2 pulos, 4, 4, sempre vai ser mais rápido. Então, numa sequência de costelas, pessoal, quanto menos pulo vocês virem a dar, sempre será mais rápido, independentemente da combinação. Pensem sempre quantas vezes a moto de vocês vai pular. Se é 6, se nós conseguirmos dar um pulo só, perfeito. Se for 2 pulos, pouco vai diferenciar 3, 3 ou 4, 2. Numa sequência de 8 costelas, aí já vai diferenciar bastante. Então, quanto menos a gente pular, quanto menos nós passarmos com a moto pelas costelas, mais rápido será. Muito bom. Essa é mais uma recomendação do Lisotti. Quanto menos tempo você passar dentro das costelas, melhor e mais rápido vai ser na sua tocada. Exato. Léo, Isso vem passar... de encontro, Pode falar. Bruce, perdão. Isso vem de encontro aqui com o que o Lipe Melo falou. Ele comentou, fala um pouco sobre as costelas de Birubá. No último MX lá, você fazia muito rápido as costelas. Ele se referiu a mim. Então, Lipe, nós comentamos no começo da live sobre o que enfrentamos no ano passado com todos vocês. E neste ano, por não termos a corrida no barro, como o Brusso falou, corremos esse ano lá uma baita prova noturna. Um grande abraço ao pessoal de Birubá. Parabéns pelos ótimos eventos que sempre fazem lá. Viemos a correr na pista com ela muito bem, com ela perfeita, sem barro. E neste ano a gente encaixava a mesinha e pulava 3, 3. Então foi uma das sequências mais difíceis que eu e acredito que os outros pilotos enfrentamos aí nos últimos tempos, quanto a pistas de gaúcho, quanto a pistas aqui de estado, aonde para vir a pular 3, 3 bem corretamente, tínhamos que fazer muita força, aplicar uma força muito grande na suspensão, para que a suspensão também nos jogasse a pular 3-3 de forma bem correta. Somente nós de 450 e algumas voltas, os guris de 250 conseguiram fazer as 3-3 bem lisas. Em outras voltas, os outros pilotos ali de 250 também pulavam, mas não de forma tão encaixada, por conta de ser pouca velocidade, por conta de ter que puxar a moto com bastante força com as pernas. Então, ali foi uma sequência bem técnica que pôde dar bastante diferença na corrida. Bem notado aí, Lipe. E respondendo, Bruce, o que eu estava te comentando agora, aonde nessa etapa ali nós conseguimos fazer 3-3 e dar apenas 2 pulos, e outros pilotos faziam 2-2-2, realizando 3 pulos. Então, havia perda de tempo por realizar um pulo a mais. Sempre numa sequência de costelas, conforme for a sua técnica, a sua habilidade, quanto menos pulos você der, mais rápido será. Léo, e assim, tu não considera que talvez passar batendo pela exigência física que tem seja um desgaste físico desnecessário? Sim, sim. Exige muito aperto, Bruce, exige também uma tensão. Então,
é comprovado já isso perante frequencímetros cardíacos, perante estudos que o pessoal dos Estados Unidos faz, aonde no Supercross americano o maior pico de pulsação dos pilotos, do batimento cardíaco deles, pessoal, é quando eles estão passando pela sequência de costelas. Muitos dos pilotos ficam em apneia, sem respirar, eles bloqueiam a respiração porque eles estão muito tensos, muito apertados, muito contraídos, rígidos em cima da moto para transpor, para passar ali, porque é uma das maiores dificuldades da pista. E nós, se caso tivéssemos uma pista aqui que fosse de costelas mais baixas e mais perto, aonde alguns pilotos arriscassem vir passar atropelando em vez de vir a passar batendo, é sim uma demanda física maior e exige mais esforço dos pilotos, uma tensão maior. Show. Léo, tem mais alguma interação para nós destacar aqui? Sim, o seu Wagner Zanata, o vulgo Maninho, nosso grande amigo aí de Itapejara, ele comentou aqui, Bruce, Léo, comenta aí sobre a curva que antecede as costelas. Vemos seguidos pilotos preocupados com a curva que antecede as costelas. Exato, pessoal. Belo ponto, Maninho, muito bem pontuado. A curva que antecede as costelas, ela deve ser, sim, muito bem executada, pessoal. Ela deve ser uma curva onde você faça ela bem corretamente, que você não perca a traseira da sua moto, que você não distracione a sua moto, que você não perca embalo na curva, para que você venha depois a ter a velocidade correta de fazer uma sequência de costelas. Se você tem uma moto potente, o que eu quero dizer com isso? Que tenha potência de sobra para a sequência de costelas que você vai enfrentar. E se você está enfrentando essa sequência pelas primeiras vezes, não se preocupe em fazer uma curva tão rápido, e sim, correto, para sair com a sua moto correta, com o seu posicionamento correto e vir a enfrentar esta seção de costelas. Se sua moto já não tem uma potência que a sequência de costelas precisa, aí sim, você vai precisar também se concentrar na curva, mas para fazer ela com mais velocidade, para ter um embalo mais correto e vir a fazer essa sequência de costelas. Então, o Roger comentou agora 223, onde ele está andando agora de 230 original, e para ele fazer muitas das sequências de costela, ele tem que fazer uma curva bem rápido para que ele mantenha o embalo para vir a pular a sequência. E, após pular, pessoal, o processo é o mesmo que comentamos anteriormente. Se é as primeiras vezes que você vai pular, faz a curva corretamente, mantendo um embalo, que será esse embalo necessário para a sequência de costelas, e você pulou as duas primeiras e aborda. Segura, contorna todo o resto até a sua sequência sair da forma mais correta e mais segura. Se sua moto tem potência de sobra para essas costelas, não se preocupe com a velocidade da sua curva nas primeiras vezes que você for transpor esta sequência de costelas. Se preocupe em fazer a curva corretamente, em principalmente, pessoal, se posicionar. Costelas exige muita técnica, muito posicionamento correto, muito aperto da sua motocicleta para que saia com segurança. Léo, então conta para nós onde é que a gente pode ver uma sessão de costelas gigantesca nessa quarta-feira. Nesta quarta-feira, pessoal, exatamente 7 horas e 50 minutos, nós da Lisotti MX School, juntamente com esse cara aqui, ó, Ed, da MX Report, estaremos abrindo uma live para fazer a transmissão da 16ª etapa do AMA Supercross, aonde teremos o retorno de Enzo Lopes. Enzo Lopes volta a correr nesta quarta-feira, prometendo aí um top 5, que seria histórico e o seu melhor resultado. E veremos lá uma sequência de costelas gigantesca, muito difícil, aonde diversos pilotos têm muita dificuldade para passar. Enzo Lopes vai fazer quarto lugar, tá escrito. Quarto lugar. E se bater quarto lugar, eu faço um sorteio diferente para vocês aí na próxima live. Olha aí, ó, pegamos na palavra, pessoal. Também, como comentamos ontem na live do Ed, se nós batermos esse número aqui de visualizações, 194, que é o número do meu coração, o número que eu amo, se na live de quarta-feira da transmissão do MX Report a gente bater 194 ou mais,
vai ter um brinde surpresa aí, pessoal meu, de Eu Piloto. Já temos um grande prêmio, que é o curso aqui da nossa escola, e vou estar dando para vocês aí também um brinde pessoal. Então, essa é uma grande oportunidade para quem estava aqui nos assistindo poder observar tudo aquilo que a gente falou sobre costelas, observar e ter um olhar mais crítico sobre essa sessão desses obstáculos, essa sequência de obstáculos. Então, todo mundo vai poder observar a sessão de costelas com um ar mais técnico agora, depois dessa aula que o Leonardo Lisotti nos deu. Bom, hoje eu vou pedir para vocês irem agora, quando eu terminar essa live, ela fica salva agora ali no IGTV, e todo mundo que está aqui assistindo, vai lá, a gente perdeu o costume de pedir pro pessoal, e o pessoal acabou deixando de lado. Vamos pedir para eles irem lá e comentarem o nosso sinalzinho. Primeiro a mãozinha, o soquinho, primeiro soquinho, depois um monte de mão no fundo. Quanto mais mão no fundo, quer dizer que quanto mais mão no fundo, mais você gostou dessa live. E assim é uma maneira de a gente medir quantas pessoas gostaram ou não dessa live. Se tu for lá e botar só uma mãozinha, quer dizer que tu gostou um pouquinho. Se tu for lá e botar 5, 6, já gostou um pouco mais. Agora, se for lá e botar 3 linhas de mão no fundo, quer dizer que sim, você gostou muito dessa live. E também digo que a próxima live, em virtude da última etapa do AMA Supercross ser no domingo, vamos realizar a próxima live novamente na segunda-feira, dia 21, com mais um tema diferente para a gente conversar aqui, para vocês trazerem as dúvidas de vocês. E, possivelmente, caso não hajam corridas e outros compromissos, voltaremos ao horário normal do domingo na outra semana. No domingo, a live do AMA Supercross, a última etapa, é às 4 horas da tarde do domingo. Então dá para fazer um churrascão, dá para tomar uns coquinha e depois curtir um pouquinho aí esse AMA Supercross, que veio a encaixar justamente no horário que seria o futebol aqui no Brasil. Então vamos trocar o futebol pelas 2 rodas, pelo motociclismo, e todo mundo prestigiar, que também vai ter Enzo Lopes na pista, também vai ter Gaúcho correndo, Gaúcho participando. Passo para você, Léo. Boa noite, dá boa noite pro pessoal. Agradecer a todos vocês que estão aqui conosco. Muito obrigado por mais uma live juntos. Muito obrigado a todos pela interação. Obrigado aqui no final, Tamanho, Rodrigo Galiotto, nosso grande piloto Galiotto, que está quase voltando às pistas. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado ao Ed, ao Felipe, que voltou a brincar aqui no final. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, interagindo conosco, mandando perguntas, mandando suas dúvidas. Esse é o nosso grande objetivo. Estamos aqui para ajudar vocês, para passar as recomendações mais corretas e mais seguras para melhorar a pilotagem de vocês. Grande abraço aqui para o Anderson, para o Conce, nosso piloto Conce, que esteve aqui fazendo treinamento conosco. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui mais uma vez, pessoal. E como o Bruce falou, essa live vai estar dentro de alguns minutos aí no feed do nosso Instagram. E se você gostou, coloca um soquinho, e quanto mais mão no fundo você colocar, saberemos que você gostou. Se não tiver mão no fundo, estaremos aqui para melhorar e para passar ainda mais conteúdo de uma forma melhor e que você venha a gostar ainda mais. Estamos aqui para isso. Muito obrigado pela interação, muito obrigado pela participação. Boa semana para todo mundo, bons treinos para quem for treinar. E quarta-feira, 10 para as 8 da noite, estaremos ao vivo, juntamente com o MX Report, para transmitir a corrida do Enzo Lopes e acompanhar ele, se Deus quiser, conquistar o seu primeiro top 5 da sua carreira no final da temporada aí 2020. Vai ser grandioso para todos nós aqui do Brasil, para todos nós comemorar junto, com muitos brindes que vamos sortear para vocês. E lembrando, já avisa seus amigos que se der 194 ou mais essa live de quarta-feira, tem um brinde meu, do Lisotti Piloto, para ser sorteado aí para vocês. Outra coisa, Léo, antes que termine essa live, eu quero ver quem daqui, dessas 25 pessoas que está nos assistindo, não é inscrito no nosso canal do YouTube. Você aqui consome nosso conteúdo, vai lá e se inscreve no nosso canal, porque isso nos motiva a trazer mais conteúdo. Tem vídeos que são melhores que as séries da Netflix. A série Dia a Dia é uma série muito boa para quem gosta do motociclismo e é melhor do que aquelas sériezinhas que La Casa de Papel lá da Netflix. Então acessa lá, assiste, põe para ver no computador que você não vai se arrepender
e deixe seu comentário. Muito obrigado por mais essa noite de conteúdo e nos vemos novamente quarta-feira, depois na próxima segunda e assim por diante nas Live Cross. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Grande abraço.